finalizar o Papo de Gestão, o podcast municipalista da AMA. E hoje a gente traz um assunto importante, a vacinação. Durante a pandemia, nós concentramos nossos esforços na vacina contra a Covid, era o que precisava ser feito naquele momento. Mas acabou que algumas vacinas foram deixadas um pouco de lado e nós tivemos uma baixa cobertura vacinal. Pensando em melhorar esses dados, o governo federal lançou uma campanha de multivacinação que está acontecendo aqui em Alagoas, está acontecendo nos 102 municípios alagoanos. E para saber mais detalhes sobre isso, nós trouxemos aqui hoje a Rafaela Siqueira, que é enfermeira e assessora do Programa Nacional de Imunização em Alagoas. Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você começasse a falar um pouco sobre a campanha de vacinação. Quais são as datas? Quais são essas vacinas que estão disponíveis? Certo, então a campanha de multivacinação, essa estratégia de multivacinação, ela teve início no último dia 30 de setembro e ela durará 15 dias até o dia 14 de outubro. Ela terá um dia D, que a gente chama um dia de mobilização, que vai ser no dia 7 de outubro, que na verdade é o próximo sábado já, né? É uma campanha curtinha, uma campanha de 15 dias. E aí, quais são as vacinas que estão disponíveis? Qual o nosso objetivo com essa campanha? A gente tem disponível para essa campanha todas as vacinas que já compõem o nosso calendário nacional de vacinação para as nossas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. É importante destacar isso, né? Apesar de ser uma campanha de multivacinação, o público-alvo é esse, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. E aí, as nossas metas, o que a gente almeja com essa campanha é atualizar a situação vacinal de quem estiver em atraso e, consequentemente, aumentar nossas coberturas vacinais, que a gente sabe não estão adequadas já tem alguns anos. E aí a gente tem alguns dados aqui, eu queria que você comentasse um pouco sobre eles, sobre a cobertura vacinal, que, por exemplo, a poliomielite caiu de 98% em 2015 para 72% em 2021. Isso são dados ainda de novembro de 2022, não são dados totalmente atualizados, mas a gente sabe que algumas vacinas, por exemplo, a vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, caiu de 96,1% para 74,4%. Então, a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo em diversos aspectos, a gente sabe disso, né? E todo mundo ficou muito concentrado nessa questão da Covid, era de fato que todo mundo estava preocupado. E às vezes até os pais das crianças pequenas tinham medo de sair para levar para tomar outra vacina e isso foi acabando ficando no esquecimento, né? E aí, essa cobertura vacinal a gente quer retomar ela, quer que as crianças no interior, nos seus municípios, voltem a ter lá o Zé Gotinha como aquela referência, como foi na nossa infância, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses dados e também falasse se existe uma meta do governo federal, uma meta do governo estadual e dos próprios municípios para atingir números melhores. Então, já tem alguns anos que a nível nacional e a nível estadual também, nossas coberturas vacinais vêm caindo, né? Não estamos atingindo as metas preconizadas para cada vacina, que de uma forma geral, para criança de ano e menor de ano é 95%, para duas vacinas apenas que é 90%, que é BCG e rotavírus. Mas aí você destacou um ponto muito importante, de acordo com o nosso cenário epidemiológico, que são as nossas coberturas vacinais de poliomielite e da tríplice viral, né? Que um dos agentes que ela confere imunidade é o sarampo. Por quê, né? A poliomielite é uma doença eliminada do Brasil. O último caso de paralisia infantil, né? Falando de uma forma assim mais popular, da paralisia infantil, o último caso que a gente teve no nosso país foi em 1989. E aí a gente conseguiu obter o certificado de eliminação da poliomielite, ou seja, não há circulação do poliovírus no nosso país. E a gente faz a vigilância disso. Só que estão ocorrendo casos na América Latina, na América do Sul, e estamos com baixas coberturas vacinais e estamos com fragilidade e outros indicadores de vigilância da poliomielite também. Aquela janelinha está aberta, podendo ser um risco. Então, a OPAS fez uma classificação do país, dos estados e dos municípios também, e nós estamos classificados como alto risco de reintrodução da poliomielite. Não só, mas também pelas baixas coberturas vacinais, mas pela fragilidade de outros indicadores de vigilância que a gente monitora. Então é um cenário bastante preocupante você pensar nos dias de hoje de voltarmos a ter crianças com paralisia infantil, uma paralisia
Isso, uma deficiência que um indivíduo vai levar para o resto da vida, né? Já com relação ao sarampo, a gente viveu na pele a reintrodução, a gente tinha conseguido, a gente enquanto país, né, tinha conseguido eliminar o sarampo. Em 2018 houve a reintrodução lá na região norte. Infelizmente, essa transmissão ela permaneceu por mais de um ano, nós perdemos o nosso certificado de eliminação. Em Alagoas tivemos casos confirmados de sarampo, em 2019, 2020 e 2021. Graças a Deus, 2022 não tivemos, nem 2023, não há casos confirmados de sarampo no Brasil em 2023 e vários esforços estão sendo feitos no sentido que a gente consiga obter novamente esse certificado de eliminação do sarampo. Então, a cobertura vacinal é um dos indicadores, é um dos aspectos que vai nos auxiliar a novamente eliminar o sarampo e que a gente consiga evitar essa reintrodução da poliomielite no nosso país, enfim, que pode chegar até o nosso estado, claro. Então, essa campanha de multivacinação, diante do cenário epidemiológico, é relevante sim chamar a atenção para esses dois aspectos, né? Porque não estamos atingindo as metas, e não é de hoje, já tem alguns anos. Então, esse é o objetivo da campanha. E a gente tem visto, né, recentemente casos de doenças que já estavam eliminadas voltando, né, como casos de meningite, por exemplo, né, o próprio sarampo, como você falou. E a campanha, ela traz à luz isso, né, a responsabilidade dos pais, dos responsáveis por essas crianças e esses adolescentes, de poderem levar suas crianças para tomar essa vacina, porque é uma responsabilidade com o seu filho, com a criança que você é responsável, mas não só. É uma responsabilidade que a gente traz para toda a sociedade. É coletiva, é pensar no coletivo, né? Então, não é só seu filho que vai ficar doente, não é só a sua criança responsável. É também a criança da sua rua, né? É o primo que está ali, que às vezes pode ter uma saúde um pouco mais debilitada, né? Isso. Nós estamos falando de doenças transmissíveis, né? De uma forma geral. Muitas extremamente transmissíveis, como o sarampo, que é de transmissão respiratória, onde uma pessoa pode chegar a contaminar 18 pessoas ao seu redor. Então, é extremamente transmissível. Mas acho que você apontou uma coisa muito importante, que foi o contexto da pandemia, né? Às vezes a gente tende a associar muito as baixas coberturas vacinais que a gente tem hoje por todo o contexto da pandemia que a gente vivenciou. Mas é um processo que já vem há alguns anos, então os especialistas eles apontam diversas causas para essa baixa cobertura vacinal e para esse novo comportamento da nossa sociedade, né? E aí a gente pode citar a hesitação vacinal, eu acho que vem em primeiro lugar, né? O que é isso, né? É quando o pai, o responsável, ou o indivíduo adulto já, ele começa a refletir, começa a avaliar, a questionar se aquela vacina é realmente importante, se aquelas vacinas são realmente necessárias, são realmente seguras, né? E aí, nesse contexto, a gente ressalta que o nosso Programa Nacional de Imunização completou 50 anos, agora em setembro, né? Ele é referência internacional, a gente possui um calendário vacinal extremamente vasto, amplo e completo comparado a outros países, então somos referência internacional, né? Mas a população... pelo fato, né, de a gente ter conseguido controlar e eliminar várias doenças, a noção de risco dos pais de hoje, da gente que é pai hoje, para os nossos pais no passado é diferente, né? A gente não vê mais paralisia infantil hoje, né? Parece algo muito distante. Parece algo muito distante, então não enxerga a vacinação como uma coisa tão importante, tão relevante, como o dia D, aquele dia, eu tenho que levar meu filho, ele precisa ter o cartão vacinal avaliado e aí ele vai tomar a vacina que ele precisar tomar, a vacina que tiver em atraso, que houver indicação para ele. Então, a hesitação vacinal é um problema muito grande que a gente vem enfrentando e por conta dessa percepção de risco, né, enfim, da população de hoje. As fake news que sempre existiam, os movimentos anti-vacinas que também já existiam, tomaram uma proporção imensurável depois da campanha Covid, né? As pessoas passaram a duvidar da ciência, né? Exatamente, passaram a questionar a ciência. Inclusive, é o objetivo dessa campanha de multivacinação também, fazer essa captação das nossas crianças e adolescentes para a vacinação Covid também, que é uma campanha que continua. É isso, né? Que era uma das minhas perguntas, se a vacina da Covid também está no meio dessa campanha e se ela continua. Isso, a gente sabe que a segunda campanha nacional de vacinação contra a Covid é com a vacina bivalente e
que está sendo ofertada para a população de 18 anos ou mais, ou seja, não é o foco da multivacinação. Mas as vacinas Pfizer, que tem tem 3 formulações, na verdade, a gente tem vacina disponível para as crianças a partir de 6 meses de idade, e o Ministério orienta, sim, que seja realizada a vacinação agora na campanha de multivacinação, mas vem sendo um desafio imenso para os municípios. É o que eu ia falar, a gente ainda escuta até na nossa realidade, muitos pais falando, não sei se eu vou dar a vacina da Covid para o meu filho, eu tenho medo das reações, eu tenho medo do que isso pode causar no desenvolvimento dele, isso é um grande mito, né, Rafael? Isso, surgiram diversas notícias falsas, né, as fake news desde 2021, quando a gente iniciou a campanha Covid-19, isso vem respingando bastante nas nossas vacinas de rotina, né? E aí, principalmente HPV para adolescente, com várias, percepções distorcidas. Infelizmente, essas notícias que circulam rapidamente pelas redes sociais, elas impactam muito nessa concepção da população, né? E na hesitação vacinal de fato, né? Porque quando a gente tem a negação, é aquele indivíduo que a gente não consegue, através de um diálogo, de uma explicação, convencê-lo sobre a segurança e sobre a importância da vacina, né? Quando você tem hesitação, a depender da abordagem, você consegue captar aquele indivíduo. Mas sim, a vacina Covid-19, ela é a orientação que a gente tente sim avançar nas nossas coberturas vacinais, não só com a bivalente, né, que é 18 anos ou mais, mas com as demais que a gente tem disponível a partir dos 6 meses de idade. Então fica aí o apelo, realmente o apelo para que todos os pais estejam aí, levem suas crianças, seus adolescentes, agora no próximo sábado, para a vacinação, pensando no coletivo, pensando no seu filho, pensando realmente no próximo. Rafaela, eu queria saber também quantas vacinas foram distribuídas. Eu sei que são vacinas que já são de rotina, então já há uma distribuição natural dessas vacinas pelo Estado para os municípios, né? Uma distribuição natural, mas houve um aumento por conta disso? Houve também algum tipo de capacitação para os municípios? Sim, a gente sempre pede uma quantidade a mais de todas essas vacinas que compõem, né, a nossa rotina de vacinação de criança e adolescente, porque a gente sabe da mobilização que os municípios fazem, né, para captar esses indivíduos que estão com a situação vacinal em atraso. Quando a gente fala em capacitação, é muito importante, porque esse ano está sendo diferente a multivacinação, né, esse novo governo está sendo diferente. A gente passou por um treinamento, a gente enquanto equipe estadual, que é o microplanejamento para ações de vacinação de alta qualidade, né, uma estratégia de planejamento da OPAS, que o Ministério da Saúde abraçou, capacitou os estados capacitaram seus respectivos municípios, no caso 102 municípios alagoanos, e aí os municípios em tempo recorde já estão colocando em prática esse microplanejamento agora para a execução da campanha de multivacinação. Então, é um planejamento a longo prazo, claro, mas eles já conseguiram e já estão implementando na prática agora para a campanha de multivacinação. Que, na verdade, esse microplanejamento, ele nada mais é do que todo o processo de trabalho que o município já desempenha, mas de forma mais sistematizada. E aí, os municípios, que é o ente executor, de fato, da ação de vacinar, ele tem um maior suporte, um maior incentivo no sentido de trazer mais para junto os parceiros que a gente precisa para esse momento de vacinação. E a gente destaca, acho que em primeiro lugar, o setor da educação, né, a Secretaria Estadual de Educação, as Secretarias Municipais de Educação, tendo em vista que as nossas crianças estão na escola, os nossos adolescentes estão na escola, então a gente precisa, de fato, desse entendimento e dessa parceria cada vez mais forte, as secretarias de assistência social e outras lideranças que existem no município. Então, esse microplanejamento é um olhar diferenciado, é uma forma de organizar diferenciada que está tendo o start agora com a campanha de multivacinação, mas que veio para ficar, né? Para a gente ver se consegue avançar como uma estratégia para a gente avançar nas coberturas. Porque acaba que não é uma responsabilidade só da saúde, também, mas para chegar até o público-alvo, principalmente nesse período que a gente está conversando em que está tendo uma resistência um pouco maior do que anos anteriores, né? É realmente preciso ter esse olhar múltiplo entre todos os órgãos que podem participar de alguma forma para fazer esse processo de educação, né? Aquele trabalho de formiguinha, de tentar fazer com que as pessoas enxerguem a importância. Inclusive até os órgãos de controle também trabalhando junto com a gente, porque a gente sabe do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito das nossas crianças menores de 12 anos postular, né, de estar devidamente protegido, de estar devidamente
é imunizado e infelizmente alguns pais negligenciam, ou alguns pais às vezes se negam mesmo, né? Então é um direito das nossas crianças e os órgãos de controle estão aí enquanto parceiros para fazer cumprir a lei. Né? E também em parceria com a Secretaria da Primeira Infância, eu vi que a CESAL também tem um projeto chamado Vacina Mais, né? Que também tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal. Como é que funciona esse projeto? Isso, esse projeto em parceria com a SECRIA, né, com a Secretaria da Primeira Infância, ele é objetivo, a gente, enfim, fez uma avaliação das coberturas vacinais e acabou selecionando alguns municípios mais críticos para que a gente possa dar uma assessoria mais próxima a eles, né? Já faz parte do nosso processo de trabalho, mas a gente, através desse projeto, a gente está indo ao município fazer o que a gente chama de censo vacinal, que nada mais é do que avaliar 100% dos cartões e a gente elegeu a população menor de 2 anos de idade. Então a gente consegue articular junto com o município essa ida para fazer essa avaliação e aí a gente vai descrever, elencar nominalmente todas as crianças que estão com a situação vacinal em atraso, qual a vacina que está em atraso, para facilitar, uma forma de apoiar os municípios, né, para que eles consigam captar essas crianças de forma mais ágil que estão com a sua situação vacinal em atraso, né. E aí porque assim, bolsões de pessoas suscetíveis, né, esse é o ponto-chave. Né, Então, por isso que a gente selecionou esses municípios mais críticos, com menores coberturas vacinais. A gente sabe que tem alguns viés de sistema de informação, população estimada, população real, de fato. Né? Mas como a gente trabalha com sistema de informação, com dado oficial, é o que a gente tem à nossa disposição. Então, foi dessa forma que a gente traçou esse projeto, que já adianta, iremos ampliar no ano de 2024 e terá continuidade, talvez com uma nova roupagem, um novo olhar, já mais aprimorado, né? Atingir mais municípios. Isso, já mais aprimorado, já pensando em outros tipos de assessoria também, né? Para que a gente consiga fazer e visualizar no nosso sistema de informação. Então uma boa notícia aí para os secretários municipais, para os prefeitos, que além dessa campanha federal, ainda tem essa campanha do governo do estado, para a gente conseguir melhorar ainda mais esses dados, né? Rafael, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por esclarecer um tema tão importante, que precisa chegar não só nos gestores, mas precisa chegar na população como um todo. E eu quero saber se você tem mais alguma coisa para falar, tanto para os nossos gestores, mas também para os pais, para quem está lá na ponta. A gente sabe que é no município que tudo acontece. Então, quem sabe até fazer esse convite aí para sábado estar lá levando a sua criança. Certo. Com relação à operacionalização, a gente sabe que o nosso contato, né, o nosso contato enquanto Programa Nacional de Imunizações é com os técnicos municipais e o quão é importante os nossos técnicos dos municípios ter o apoio da gestão, ter o apoio do secretário municipal de saúde, dos prefeitos, para que consiga de fato fazer acontecer tudo isso que a gente está planejando, né, no microplanejamento. E para os pais e responsáveis, né, a gente vive em coletividade, né, então se tratando de doenças imunopreveníveis, doenças transmissíveis, algumas extremamente transmissíveis, vacinar 100% das nossas crianças. A gente trabalha com metas um pouco menores, mas 100% das nossas crianças, com vacinas disponíveis que temos no nosso Sistema Único de Saúde, devem estar vacinadas. Então, você, pai responsável, que tem crianças e adolescentes, menores de 15 anos de idade, procure sua Secretaria Municipal de Saúde, procure se informar aonde serão disponibilizados, né, nesse dia de mobilização, nesse dia 7 de outubro, onde é que irão ocorrer pontos de vacinação, se serão nas unidades básicas de saúde, se terá algum local diferenciado, para que você possa levar a caderneta seu filho, seu adolescente, juntamente com a caderneta de vacinação, para que ela possa ser avaliada e ele possa ser devidamente vacinado, se houver, de fato, alguma vacina em atraso. Então é isso, pessoal, o recado está dado, o apelo foi feito várias vezes aqui durante esse episódio hoje. Não deixem de levar suas crianças para vacinar. E é isso. Muito obrigada pela sua presença, você que está nos assistindo, e até o próximo Papo de Gestão.